Você já viveu alguma experiência milagrosa? Já viu alguém vivendo uma experiência milagrosa? Eu acredito que tem muitas pessoas em torno de todo mundo que buscam experiências milagrosas nos mais diversos lugares. Ou através de pessoas, através de santos, através enfim, mandingas e todo tipo de ação religiosa. E essas pessoas buscam isso porque ou estão desesperadas para resolver algum tipo de problema, ou de fato estão interessadas em tocar o sobrenatural, tocar em algo que não pode ser explicado cientificamente. Eu tenho refletido um pouco sobre isso e queria compartilhar com você algumas palavras que eu tenho encontrado na palavra de Deus a respeito disso. Uma das coisas que eu percebi é que a palavra de Deus traz pelo menos dois tipos de milagres. O primeiro tipo é o milagre dos incrédulos, e ele tem uma função específica. Esse milagre tem uma função de libertar o incrédulo da sua incredulidade. Ele acaba resolvendo um problema pontual para produzir algum tipo de temor nessa pessoa. É um milagre que alcança as pessoas que estão desatentas. É um milagre que tem uma função não de transformar a pessoa, mas dar a ela uma experiência de poder com Deus, de forma que ela possa, ao ter essa experiência, acreditar que existe alguma coisa que está além dela, além do material. E alguns exemplos desse tipo de milagre são as curas de doenças, a ressurreição de mortos, ou até mesmo a expulsão de demônios, ou vários outros tipos de milagres aí que foram realizados pelos discípulos, multiplicação de pães, etc. Todos eles têm a função de libertar o incrédulo da sua incredulidade. Ele é bem circunstancial e é um milagre que a palavra de Deus confirma para nós em pelo menos alguns textos. Olha só, Salmo 77:14 diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Ou seja, Deus fazendo milagres para poder mostrar o poder dele para os povos. João 6,14 vai dizer: depois de ver o milagre, um sinal milagroso que Jesus havia realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Nos dois textos, a manifestação do poder com o objetivo de libertar as pessoas da incredulidade. Esse tipo de milagre era tão incrível na época de Jesus, enquanto ele esteve com a gente, que alguns fariseus e mestres da lei acabaram se utilizando da necessidade de ver, de experimentar gestos como esse, e pediram para Jesus uma certa vez, isso está em Mateus 12, de 38 a 40, que diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Olha a resposta de Jesus: uma geração perversa e adúltera pede por um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha que resposta incrível de Jesus. Ele sendo tentado na sua identidade, sendo solicitado pelos fariseus e mestres da lei a comprovar quem ele era, e a resposta que ele dá é uma resposta cheia de poder, dizendo que só gente perversa e adúltera pede por milagre, mas nenhum sinal lhe seria dado a não ser o próprio fato da sua ressurreição, a ressurreição de Cristo que vem acontecer logo depois. Esse tipo de milagre, embora seja um milagre necessário, e Jesus fez muitos deles enquanto estava aqui com a gente, Jesus mesmo adverte um detalhe importante em João 20, de 29 a 31, que diz assim: por que você me viu, você creu? Jesus respondeu: felizes são os que não me viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Olha que interessante. Jesus fala assim: mais feliz é aquele que não viu e creu. Mas eu tenho feito essas coisas para que vocês creiam, para que vocês sejam libertos da sua incredulidade. Todos esses exemplos de milagres são milagres feitos para libertar as pessoas da incredulidade. Agora, uma vez que você está liberto da sua incredulidade, uma vez que você entrou no reino de Deus, uma vez que você se tornou filho de Deus, que você conheceu essa nova vida, essa nova esperança em Jesus, existe um outro tipo de milagre que acontece com você, que eu chamo de o milagre dos filhos de Deus. O milagre dos filhos de Deus tem outro objetivo, outra função. A função dele não é libertar da incredulidade como o outro tipo de milagre, mas a função dele é dar uma direção, dar uma orientação, dar um caminho. É um tipo de milagre que acontece com gente que está atenta, que está no caminho, que está caminhando discipulado. É um tipo de milagre que é uma experiência não com o poder, como é o caso do tipo de milagre dos incrédulos, mas é uma experiência com a vontade,
não somente a vontade do Pai, mas também a minha vontade. E quando elas se conectam, quando a gente entra na mesma sintonia, e a gente pode experimentar a mesma vontade juntos. E a gente pode encontrar esse tipo de transformação em pelo menos 2 textos. Um deles está em Romanos 12, de 1 a 2, que fala que nós somos transformados pela renovação do entendimento. No outro texto, que está em 2 Coríntios 3, 18, vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, segundo a semelhança de Cristo. Então, esses 2 textos dizem para nós que há uma transformação, um tipo de milagre que é muito mais profundo e muito mais permanente do que aquele milagre da incredulidade lá atrás. Eu me lembro bem quando Jesus cura os leprosos, 10 leprosos, e esses homens vão embora, apenas um deles volta, e todos os outros 9 não voltaram. E aí Jesus pergunta, onde estão os 9? Essa é uma pergunta intrigante, porque muita gente tem buscado o milagre, mas quando o milagre acontece na vida delas, elas não são transformadas no seu entendimento. E isso é normal, é comum, porque o objetivo desse tipo de milagre não é transformar o entendimento de ninguém. Mas quando você entra no reino de Deus, aí sim, aí você é transformado na renovação do seu entendimento, e de bondade em bondade, de glória em glória, você vai experimentando outros milagres que vão transformando você a alguém mais semelhante a Jesus, a cada dia, de bondade em bondade, dia após dia. Seja um tipo de milagre ou outro tipo de milagre, Jesus diz em Mateus 13, de 57 a 58, algo bem intrigante, que é quando o profeta que realiza esses milagres fica quase que inativo numa determinada circunstância, que é, e ficavam escandalizados por causa dele, Mateus 13, 57 a 58. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou milagres ali por causa da incredulidade deles. Ou seja, existem alguns lugares em que o profeta ele não realiza os milagres porque as pessoas que estão à volta dele são pessoas conhecidas, são pessoas que o conhecem desde a infância e por saberem da sua história, do seu histórico, não acreditam que aquela pessoa pode ter um poder sobrenatural que eles não viram daquela pessoa na infância. Mas mesmo assim, Jesus ainda curou algumas pessoas ali, mas ele não curou muitas, por causa da incredulidade dessas pessoas. Eu acredito sinceramente que a palavra de Deus, ela é tão diversificada pedagogicamente, porque no final o que Deus quer fazer com a gente é, primeiro, libertar a gente da nossa incredulidade, mas segundo, nos colocar num patamar de transformação, num estilo de vida completamente diferente, de forma que, ao experimentar isso, a gente possa, tocando a vida eterna, ser cada dia mais parecido com Jesus. E é bonito demais esse plano da palavra de Deus para nós, é bonito demais esse plano de Jesus com a gente, de forma que ele realiza com o poder dele diversas coisas para, em cada momento do tempo, da timeline da nossa história, a gente poder ser alcançado por ele, ou através da libertação da incredulidade, ou através, de fato, da transformação do nosso entendimento e da transformação do nosso caráter, dia após dia, segundo a imagem de Cristo. Eu não sei se você está à espera de um milagre nesse momento. Eu não sei se você é incrédulo. Eu não sei se você olha para tudo isso que eu estou dizendo e fala, não, isso é tudo bobagem, isso é tudo coisa de crente. Talvez você esteja prestes a vivenciar um milagre de Deus, para quem sabe, despertar da sua incredulidade. Mas se você já crê em Deus e você já crê que você faz parte da família de Deus, eu quero convidar você a mergulhar cada dia mais em busca desses milagres dos filhos de Deus que transformam o nosso entendimento e o nosso caráter cada dia mais, segundo eu desejo a você um excelente tempo nos próximos dias e que Deus coloque na sua frente esses milagres. E que talvez, se você já está vivendo isso, que Deus inclusive possibilite que esses milagres possam ser realizados através de você e apesar de você, para que outras pessoas também possam ter acesso a isso. Em nome de Jesus. Graça e paz.